Mesmo depois de subir mais de 130% ao longo de 2023, estamos mudando o JSL para nossa principal escolha do setor de transportes. Se você quiser entender por que a gente acha que a companhia ainda pode continuar se valorizando ao longo de 2024 e quiser entender o que aconteceu com as ações depois dos resultados reportados referentes ao quarto trimestre, eu convido você a ficar até o final desse vídeo para você entender o que está passando na nossa cabeça e o que o mercado está esperando das ações de JSL que faz parte do Grupo Simpar. Pode rodar a vinheta, Luizão. Antes de eu colocar o relatório na tela e antes da gente falar dos resultados do quarto trimestre, que já foram reportados, eu vou tentar passar um pouco para vocês da visão que a gente trouxe na nossa prévia, que também foi publicada recentemente, aí falando das expectativas não só para o quarto trimestre de 2023, mas também falando para as expectativas referentes à JSL em 2024, justificando um pouco do porquê que a gente acha que mesmo depois de subir 130%, as ações, na nossa visão, continuam baratas. Tá? Eu vou pedir pro nosso querido produtor aqui jogar na tela para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre essa mudança de JSL para a nossa top pick, falando um pouco da prévia de resultados e das expectativas para 24. Não vou me prender muito à prévia, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre a avaliação dos resultados, mas vou falar mais sobre o que a gente espera para 2024. A gente continua enxergando aí JSL como um bom player, um player muito bem posicionado dentro do setor de logística, e um ano que vai ser marcado pela consolidação de duas grandes aquisições, uma em especial com o objetivo de recompor margens, e que a gente acha que o mercado pode não estar colocando na conta todo o potencial aí de recomposição de margens já em 2024, tá? Eu estou falando da aquisição da IC Transporte, que adicionou mais de 1,2 bilhão de reais em receitas para as operações da JSL. Naturalmente, foi comprada com uma margem menor, 9,5% de margem. A gente acredita que essa margem ao longo de 2024 pode chegar próximo aos 15% e, naturalmente, trazer um ganho de EBITDA acima da média da expectativa do mercado. Tá, eu vou entrar nos detalhes. A gente está enxergando a companhia negociando aqui a 4,7 vezes EBITDA, que na nossa visão é baixo. A gente, quando vai olhar também a correlação entre a Selic, né, do período e também a curva de juros de longo prazo versus o múltiplo que o JSL negocia, olhando principalmente para o EV/EBITDA, a gente vê que naturalmente em momentos de juro mais baixo, dada a alavancagem na companhia e dado o fato do case ser um case de aquisições, de M&A, a gente observa que os múltiplos se expandem nos momentos em que a Selic cai. Então, naturalmente, a gente pode ver uma recomposição aqui, um ganho, né, do preço das ações, tanto pela recomposição dos múltiplos, quanto também pelo crescimento do EBITDA, e você acaba comprimindo o múltiplo, e se ele for reajustado, a ação também tende a se valorizar. A gente chegou num preço-alvo novo aqui de R$ 20, eu vou entrar mais um pouco nos detalhes de quais foram as mudanças que fizeram a gente chegar nesse preço-alvo. Eu não vou me gastar muito tempo falando do trimestre, vou pular diretamente aqui para as expectativas para 2024 para vocês entenderem, né? Foram duas aquisições grandes em 2024, como eu mencionei, IC Transportes e FSJ Logística. Uma tem um perfil muito mais voltado para o agro, no transporte tanto de sólidos quanto de líquidos e gasosos. Seria a principal transportadora de fertilizantes dentro do agronegócio, já é muito famosa no segmento. Tem basicamente 70% das suas receitas alocadas no negócio asset light, ou seja, aqueles negócios em que a JSL não precisa fazer um capex para compra, por exemplo, de caminhões, vai operar ali por meio de agregados. Então, isso também traz uma flexibilidade maior na hora de você reajustar os custos, né? E o que a gente acha que tem de valor para ser extraído de imediato aqui pela JSL? Fora o fato de você fazer parte de um grande grupo, né, e você acaba ganhando escala na compra de materiais, compra de peças, combustível, você também consegue trazer para essa operação um poder de precificação junto aos clientes maior. Você consegue mostrar com fórmulas paramétricas e reajustar esses contratos de modo que eles tragam rentabilidades parecidas com o que a JSL opera hoje. Tá? E a gente fez um exercício aqui, e eu vou daqui a pouco eu vou passar para vocês, porque a gente consegue, com as pistas que foram deixadas nos resultados do terceiro trimestre, auferir ali mais ou menos quanto que está a margem da IC Transportes, mostrando que a companhia realmente já conseguiu absorver um ganho relevante ao longo dos 6 primeiros meses de integração, agora 9 meses de integração, tá? E a FSJ Logística, que é um case muito mais relacionado à expansão, a cross-selling, a você adicionar receita ao longo do tempo, que já vinha com margens muito parecidas com a da companhia
nas operações que ela tem hoje, mas que abria um leque de oportunidades para a JSL em uma vertente que ela não era tão forte, que é o que a gente chama aqui de middle mile, que seria o transporte de cargas entre CDs, né? Você pega de um CD de um centro de distribuição maior e leva para um centro de distribuição menor, onde ele vai ser levado para a casa das pessoas, né, no que a gente chama de last mile. Ela faz esse transporte de cargas entre CDs e acaba gerando uma oportunidade gigantesca para a JSL de colocar essa operação da FSJ em vários de seus clientes com preços mais competitivos e com a eficiência da própria JSL, fora todas as outras sinergias que a gente já falou aqui, de escala, de negociação de contrato e também de poder de barganha. Então, são duas aquisições diferentes, mas que devem trazer ganhos significativos para a empresa em 2024, um do lado da receita e o outro pelo lado de recomposição de margens. A gente fez um exercício aqui de estimativa e a gente está olhando para 2024 como um potencial de receita de 10 bilhões de reais, que é acima do anualizado ali das consolidações, né? Se for pegar o proforma de FSJ mais IC mais JSL, a gente teria mais ou menos uns 9,5 bilhões de reais de receita líquida. A gente estima um pouquinho acima, ligeiramente acima, por conta das avenidas de crescimento que são destravadas, 10,1 bilhões de reais de receita, com uma margem líquida melhorando principalmente por conta da redução da Selic, redução do custo médio de dívida e do ganho de eficiência. Esses 85 milhões de lucro líquido que a gente coloca aqui já são excluindo os efeitos aí da compra vantajosa que ela obteve da IC Transportes e da FSJ. Tá? E basicamente o case aqui, temos uma piora de margem na comparação anual, né, 19,5% para 19%, justamente porque você tem essa base de comparação da IC mais forte, podendo gerar um upside eventualmente aqui, é, por conta também desse ganho de margens mais rápido. Tá? Então isso aqui é importante destacar, mas o EBITDA nominalmente vai para, nas nossas contas, 1,9 desculpa, 1,93 bilhões de reais, né, podendo surpreender positivamente. Se a gente colocar venda de ativos na conta, a gente chegaria já aos quase 2,4 bi, com uma margem melhor, dado que os ativos que estão sendo vendidos hoje, eles incorporam uma apropriação aí de valorização dos caminhões, principalmente, né? Então também podem trazer essa margem EBITDA, que seria o EBITDA já com venda de ativos, para 23,2%, também um número muito forte, que ajuda a trazer o ROIC da companhia para um patamar mais elevado. A gente mudou nosso preço-alvo, atualizando as estimativas e revisando o preço-alvo com base em 4 premissas principais, tá? Essa recomposição de margens mais rápidas da IC Transportes, a gente estava com 11% de margem EBITDA em 2024, a gente agora revisou para 15%. Naturalmente, uma operação com 1,2 bilhões de reais de receita faz uma diferença no resultado consolidado. A gente trocou o patamar de margens de longo prazo com uma margem EBITDA sobre a receita líquida de serviços para um número maior, subindo para 21%. Também colocamos um ganho de market share via crescimento inorgânico um pouquinho maior. Dá para ver que na nossa curva aqui a gente incorpora uma curva de adição de market share mais rápida e também uma redução do custo da dívida, que a gente vai entrar no detalhe no porquê que a gente fez isso. Falando principalmente da recomposição de margens da IC, a gente fez um exercício aqui para tentar entender o que aconteceu no segundo trimestre, que a gente teve a incorporação dos números da IC Transporte, que é o terceiro TRI de 2023, que a empresa conseguiu colaborar já com 3 meses de receita. Aí a gente faz uma comparação com os números da aquisição, né, 1,2 bilhões de reais em 12 meses de 2022. Se a gente fizer uma divisão aí, a gente teria mais ou menos 100 milhões de receita por mês, que dá 300 milhões de receita por trimestre, e a margem reportada na época, se eu não me engano, foi de 9,5%, mas a JSL falava ali, depois que fez, recebeu os números, essa margem caiu no primeiro resultado para 8%, então a gente considera 8% aí para os meses seguintes, que daria um EBITDA nominal trimestral de 24 milhões, que é bem, bem pequeno. O que a gente fez? A gente pegou esses 300 aí, milhões de receita e fizemos as contas o quanto de incremento teve quando foram incorporados os números da IC. Então a gente teve um incremento de 437 milhões de receita, mais 87 milhões de EBITDA. Bom, se a gente julgar que 300 milhões foram só da IC e botar uma margem ali equivalente a esses 8%, a gente viria que tem uma discrepância grande e chegaria a duas conclusões. Né? A gente tem duas boas notícias, a gente costuma dizer aqui. Ou a IC está operando com margens maiores, ou a JSL sem IC está com margens superiores. Né? Então, seriam esses dois cenários. O que a gente fez? A gente tentou buscar um meio termo.
trazendo as margens da IC para cima, então a gente subiu essas margens de 8% para 11%, e a gente chega que mesmo assim a JSL sem IC estaria operando numa margem EBITDA versus a receita líquida de serviços de 21,9%, que também é muito forte acima do que a companhia tem reportado, que seriam nesses 20,2% do terceiro trimestre, e também algo muito próximo agora no quarto TRI de 23, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então isso aqui é notícia positiva dos dois lados, que indica que a gente tem uma IC recompondo margens de maneira mais rápida, e no longo prazo o JSL tem um target de margem EBITDA sobre a receita líquida de serviços maior do que a gente observa hoje, né? O que faz a gente acreditar que isso vai continuar aquecendo? É o bom track record da companhia. Aí falando de setor, a gente ainda continua num setor muito fragmentado, o JSL é muito maior do que os principais pares. Se a gente for olhar em países mais maduros, né, Estados Unidos e Europa, e até no próprio mundo, o maior player, ou os 10 maiores players de logística, têm mais participação de mercado do que o Brasil, então indica que tem um longo espaço ainda a ser percorrido. Então, embora a companhia esteja entregando ótimos resultados, ainda tem um espaço significativo para ela continuar crescendo. Essas aqui são as nossas novas revisões aqui de crescimento de market share. A gente jogou para cima essa curva aqui 2023, saindo de algo próximo a 0,7, 0,8 aqui de market share em 2023 para 1,2 em 2025, que é em um mercado de mais de R$ 1 trilhão faz uma diferença significativa, tá? Chegando nesses números até 2025. Então, 10 bilhões aí de receita em 24, e em 25 chegando próximo aos 13, ainda distante do exercício feito ali pela própria JSL, né, replicando os números do passado, chegando em 16 bilhões só por crescimento orgânico e adicionando M&As podendo chegar a 21 bi. A gente acha que isso é um pouco otimista, dado que conforme você vai incorporando, ganhando mais corpo, fica cada vez mais difícil você ter um share of wallet grande no cliente, o cliente fica com mais receio. Então isso pode atrapalhar algumas aquisições, mas ao longo do tempo tem um espaço grande aí para você absorver essa parte do mercado. Eu acho que é o pacing que é a grande diferença entre o exercício que foi feito da JSL, obviamente a base de comparação era muito mais fraca do que a gente está observando agora. Tá? E o último ponto que a gente falou ali, que seria a redução do custo da dívida. A gente tem observado as novas emissões saindo a spreads do CDI muito menores do que no passado. O JSL operava com 3,5%, 3% de spread em relação ao CDI. As emissões incentivadas conseguiram trazer esse nível aí de emissão de dívida, né, para 1,37, foi o último CRI. E a gente observou agora, já em 24, uma emissão grande de 1,7 bilhão de reais a menos de 1% do CDI, o spread. Então também indica que no longo prazo o JSL deve se financiar a taxas mais baratas, dada a escala da companhia nos dias atuais. E aí, falando agora de resultado, reportou resultados, na nossa visão, em linha, tá, com os números que a gente tinha, mas ainda assim resultados fortes. Tá? Então foram resultados que não surpreenderam a gente nem o mercado, mas resultados ainda assim fortes, com destaque para a geração de caixa e crescimento, que acho que é uma combinação rara dentro das empresas que a gente tem na bolsa hoje, principalmente no setor de transporte e no setor de capital intensivo. O JSL, na nossa visão, continua sendo uma empresa com bons números e gerando caixa. A gente fez até um gráfico aqui no final, a gente fala dos resultados, os resultados realmente vieram em linha, foram impactados ali por alguns não recorrentes que eu vou tratar daqui a pouco, mas o destaque para essa virada da companhia no consumo de caixa e na geração de caixa após crescimento, que eu acho que é o principal destaque. Então, mesmo depois de pagar todas as suas aquisições, pagar todas as suas dívidas e pagar o seu investimento, fazer o seu CAPEX, a empresa continua gerando caixa no final, que é o que o acionista quer ver, que é o que faz as companhias crescerem no longo do tempo. Agora, falando dos não recorrentes que eu comentei com vocês, sem entrar nos detalhes das operações, tá? Assim, a linha de impostos ela veio bem acima do que a gente esperava. Se a gente até for olhar nessa tabela que vocês conseguem ver, que tivemos um imposto positivo de 28 milhões, a gente esperava uma alíquota de cerca de 15%, que já é uma alíquota abaixo dos 34 padrão, né? A gente tinha 11 milhões de impostos a pagar, muito impactado aqui por créditos de subvenção de ICMS, que naturalmente acabam ajudando a JSL em 2023, e principalmente no quarto tri esse efeito foi um pouquinho mais forte. Além disso, a gente também teve aqui dentro do quarto tri, né, um pagamento grande de JCP, que também ajuda
a reduzir um pouco da alíquota de imposto, esse efeito somado aí gerou um impacto positivo. Se a gente descontasse isso, a gente teria um lucro parecido, né? Se você tirar aqui, trazer isso aqui para negativo, teria sido algo mais próximo, mas ainda assim o lucro foi ajustado por prejuízos ali, né? Por conta de operações relacionadas à Argentina. Você teve uma desvalorização cambial grande durante o período pós-eleição. Isso acabou prejudicando os resultados. Se você vem aqui para a figura ajustada, a gente está falando de 82 milhões de resultado na última linha, que dá uns, se eu não me engano, a gente até colocou o número aqui, uns 34% maior que os nossos números, mas se você faz o ajuste do imposto, ficaria um resultado bem, mas bem em linha com os números que a gente tem. Então, assim, basicamente, resultados em linha. Nossa mensagem final, acho que de resultado a gente passou por tudo aqui. Nossa mensagem final para 24 é de que as ações devem se continuar se valorizando. A gente ainda gosta do case. E dado essa mudança de cenário macroeconômico, a gente pode ver os investidores migrando para empresas de menor capitalização e JSL é um case que a gente gosta bastante. Do meu lado é isso. Se você gostou do vídeo, vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos programas de Frente com o Analista. Convido você a deixar nos comentários qualquer sugestão, se você gostou, se você não gostou, se você gosta da JSL, se você não gosta, e também para você acompanhar todos os programas. Deixa aqui também nos comentários uma sugestão de empresa que você quer que a gente traga aqui, analise. Nos vemos agora no próximo De Frente com o Analista. Um forte abraço e até a próxima.